Olá, tudo bem? Hoje o nosso baita papo na rua vai falar de um assunto saboroso, delicioso. Hoje a gente vai falar sobre culinária aqui no Baita Papo na Rua. Hoje o nosso assunto é gastronomia, porque o nosso convidado de hoje aqui no Baita Papo na Rua, ele tá vindo à Uruguaiana pela segunda vez e ele veio para fazer um super evento gastronômico aqui na nossa cidade. Eu quero aproveitar também para mencionar que o Baita Papo na Rua de hoje está sendo realizado aqui mais uma vez no nosso Lida Urbana. E a gente está com uma novidade bem bacana. O Lida Urbana agora é parceiro do Baita Papo. É entrevista que será realizado aqui nas diversas salas que a gente tem aqui dentro. Em outra oportunidade a gente já mostrou, vocês já conhecem. Se não conhecem, dá uma busca aí no nosso canal que vocês vão encontrar o tour que a gente fez aqui dentro. Mostramos o terraço, a área gourmet, as salas de cowork aqui, tudo muito bacana aqui dentro. O Dario vai estar realizando as entrevistas do Baita Papo Entrevista aqui agora como nosso novo parceiro. E também eu gostaria de solicitar gentilmente para todos vocês que vão lá conhecer o nosso canal no YouTube. É só buscar lá, bem facinho, Baita Papo Entrevista, e aí ativa o sininho lá, se inscreve e fica ligado em todas as nossas entrevistas. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo bacana que vai agradar a todos vocês. Hoje a gente vai conhecer o chefe Marco, o nosso anfitrião da noite. Tudo bem, chefe Marco? Tudo Boa bem, noite, prazer. tudo bem? Boa noite, todo mundo. Aí te encontrar aqui em Uruguaiana pela segunda vez. Pela segunda vez, voltando. Mas fiquei tanto tempo fora que eu até esqueci a distância. A gente volta, a gente lembra que Longinho, é né? longinho. Uruguaiana é longe. Mas vale a pena ver. Mas, como diz aquela canção, quem segue o rastro do sol sempre chega a Uruguaiana, não é? Conhece essa? Não conheço essa, se ela disse, eu concordo, eu não conheço essa música. Boa. Chefe Marco, quem tu és? Conta pra galera do Baita Papo na Rua quem é o chefe Marco, como é que tudo começou? Então, Porto Alegrense de nascimento, mas pai capixaba, pai do Espírito Santo. Então, com 1 ano de idade eu fui morar no Espírito Santo, ficamos 7 anos lá, depois eu voltei para Porto Alegre e também com 18 anos eu acabei indo para a vida, fui viajar, enfim, fazer intercâmbio. Então eu digo que eu sou porto-alegrense por nascimento, assim, porque eu passei mais tempo fora do que dentro. E entrei para gastronomia, na verdade entrei para o ramo de serviço há 15 anos, como garçom, como recepcionista em eventos, feiras grandes. E aí com o tempo a cozinha me abduziu, como eu gosto de dizer. E eu acabei ficando, já faz 11 anos que eu estou dentro de uma cozinha, desenvolvendo esses trabalhos, me desenvolvendo como profissional. Comecei como todo mundo, pelo menos deveria, né? Antes da onda do chefe de cozinha, eu fui lá lavar louça, fui aprender exatamente como se faz todos os processos para me tornar um cozinheiro, depois um chefe. E já faz alguns anos que eu estou à frente de alguns projetos. Sim. A gente sabe aí que tu já esteve trabalhando em diversos restaurantes aí pelo Brasil. Vale ressalvar restaurantes premiados também. Conta pra gente essa experiência dentro dessas cozinhas diferentes. Quais foram as cidades que tu trabalhou? Quais foram os restaurantes? Se tu puderes mencionar pra gente aí. Como é que foram essas experiências? O que agregou pra ti? Sempre muito agregativo, né? Eu costumo dizer que qualquer profissão é muito na prática, é muito com quem tu trabalha e não só o que tu faz. Então, eu comecei trabalhando no interior, eu comecei em Santa Maria, aí eu fazia trabalhos Santa Maria, Caxias, né, porque eu fiz curso em Flores da Cunha. Depois eu fiz um trabalho no extinto Laje de Pedra, que agora virou Kempinski. E aí depois desse tempo eu comecei a saturar um pouco do mercado e aí eu queria mudar. E aí eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, fiz contato com alguns restaurantes, tive uma positiva do Grupo Dom, aí eu fui estagiar no Dalvidito, depois estagiei no Dom, fui contratado pela Açougue Central, que era do grupo na época também. Fiz estágio no Mani, fiz estágio temporário no Mocotó também, eu conheci alguns restaurantes em São Paulo. Fora do país eu trabalhei em restaurantes de pato chinês, aqueles restaurantes tradicionais, né, orientais, foi legal também para ter uma experiência diferente. E com certeza eu acho que o principal foi logística de trabalho, estrutura de trabalho, né? Porque com algumas exceções aqui no Rio Grande do Sul, que a gente encontra locais com toda a estrutura bem desenvolvida, hotéis, alguma coisa nessa linha,
É tudo muito empírico ainda, né? A galera muito instintiva ainda, com aquela coisa do subemprego, então, né, o pessoal fazendo as coisas meio que como aprenderam no caminho, enfim. E aí em São Paulo eu acabei tendo esse contato bem certinho de como manipular o alimento de forma correta, o armazenamento de forma correta, equipamentos que eu nunca tinha visto. Então, tudo agregou muito, assim. Eu sempre digo que eu estava para me formar, me graduar em gastronomia, e aí eu acabei no último semestre, rodei 2 cadeiras, e eu optei por ficar em São Paulo trabalhando. Na época eu trabalhava 16 horas por dia, porque eu digo que foi minha pós-graduação e meu doutorado quase. Porque eu trabalhava muito, mas tive muito contato com gente boa, né? Esses restaurantes grandes geralmente recebiam chefes do mundo inteiro, então trabalhei com Pia Leon, que é a grande chefe do Central no Peru, enfim, eu conheci alguns chefes bem legais. Foi muito bom, foi muito válido. Tá, além de chefe, a gente sabe que tu tens a faceta de professor, de consultor. Como é que tu lida aí com esse teu lado aí, educador da tua arte? Educador, boa. Na verdade, isso aí eu fui descobrindo com o tempo. Os colegas chegavam e diziam, cara, tu manda bem nessa coisa de mostrar como tu quer que faz, tu tem didática, tu devia pensar nisso. Confesso que às vezes a agenda complica, inclusive meus alunos, agora segunda-feira eu tinha uma aula, não posso ir, pessoal, tô aqui no Uruguai, não vai dar tempo, eu já combinei com outro professor de me cobrir, mas foi muito bom, assim, eu comecei a sentir muito, como é que eu vou dizer, muito realizado, né, em poder passar conhecimento. Porque eu acho que, e eu sempre digo isso, nem todo mundo tem a mesma determinação em ir atrás das coisas e acumular bagagem, enfim, tá tudo bem, as pessoas são diferentes. E eu me ponho numa posição de ensinar, não tem problema nenhum de ensinar qualquer coisa que eu saiba, que eu aprenda. E tem sido gratificante, as turmas que eu tenho, os feedbacks são muito bons, a gente mantém contato depois, então tem sido bem legal. E é um plano de aposentadoria. Acho que eu me aposento dando aula. Mas tu ensina todos os segredos do chefe ou alguma coisa ali tu guardas? Todos os segredos do chefe. Tinha um chefe meu muito bom que ele falava que a única coisa que a gente não ensina é vontade. Então o querer de cada um a gente não tem o que fazer, entendeu? Agora, técnica, como fazer, como deixar de fazer, um pulo do gato no meio do caminho, eu faço questão de ensinar. Bem generoso na hora de ensinar. Faço questão, o que eu puder passar adiante. Me perguntam, às vezes não tem nada a ver. Professor, eu tenho um negócio lá e tá dando um problema, eu já dou uma microconsultoria ali, tá tudo certo. Tá bom, depois eu vou ter que pedir umas dicas aí, então, porque o ovo frito com a gema mole, eu não acerto. Não acerta, e não tem mistério. Depois eu ensino. É fogo baixo, cuidado, não tem erro. Inclusive nas minhas redes sociais eu compartilho muito isso. Às vezes a galera quer uma receita, não sei o quê. Isso aí, eu te sigo nas redes sociais ali, eu acompanho o teu trabalho pelas redes ali e eu vejo que tu viajas muito pelo nosso Rio Grande do Sul. Quero saber de ti como é que tu enxerga a gastronomia interiorana aqui do nosso estado. Eu enxergo como uma baita rota gastronômica, tá? Principalmente aqueles locais mais rústicos, mais caseiros, eu diria. Porque se a gente for pegar tipo a Europa, lugares que são muito famosos pela sua gastronomia, rotas muito famosas pela gastronomia, como Itália, daqui a pouco alguma coisa Suíça, Holanda, são lugares que tu vai ter o centro dos grandes restaurantes, mas tu vai ter restaurantes deslocados pelo país inteiro e muita coisa nesse estilo, né? Tu vai fazer uma viagem, pega lá 2, 3 horas de carro, vai cair numa cidadezinha, tu descobre um restaurante, um bistrô, uma taberna. Então eu vejo muito o Rio Grande do Sul nessa pegada, assim, a gente tem muita coisa boa. Eu só acho que a gente ainda precisa lapidar um pouco, né? Principalmente a questão de serviço. Nós temos que aprender muito ainda com outros estados, São Paulo, por exemplo, que tem um serviço absurdo, para entregar diferencial. E aí, no momento que a gente tiver diferencial, se torna um roteiro turístico. Eu até estava conversando ontem com o Rodolfo sobre isso, de que o Rio Grande do Sul tem muito potencial de se tornar um roteiro gastronômico. A gente só precisa azeitar algumas pontas ali, deixar redondinho, pra gente se orgulhar muito em receber a galera, principalmente fora. Muito gringo vem, a galera não sabe falar inglês, então ter um profissional que tem um inglês ou um espanhol para receber, esse tipo de coisa, sabe, que é importante. Serginho Marques de Santa Maria te mandou um abraço. Abraço, Serginho, deixa eu ver o nome, eu sou péssimo, Serginho, não repara, depois eu olho ali e te dou um oi, mas um abraço, querido. Inclusive lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o Norberto da Casa por muito tempo, e aí depois me deram a liderança do Divino Restaurante, não existe mais, mas era do lado da igreja, do lado do teatro, então eu atendi alguns grandes artistas ali. Sim, o Serginho, inclusive, ele é RP do teatro. Ah, boa, então, tá, pode crer, abraço, boa. Então,
fez muito parte da minha história. E aí o último que eu trabalhei lá antes de ir embora foi o Appiano, que era um italiano, que me deu essa gana do à la carte, né? Porque eu vim minha raiz veio do evento e depois era buffet, o Divino, então eram estilos diferentes. E aí quando eu caí no à la carte eu disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero aprender mais. E aí eu fui para São Paulo. Tá, e qual é o teu diferencial dentro desse nicho aí? Que tu te encontrou, mas todos os chefes têm um diferencial, Sim, né? sim. Qual sim. é o teu? Uma inclinação. Eu gosto de traços de comida, tá? Por mais que a minha comida muitas vezes pareça fancy, pareça mega sofisticada, eu gosto de traços de sabor de fogão a lenha. Então tu vai ter leves notas de defumação, umas potências de sabor lembrando um pouco mais curas, né? Charcutaria. Então geralmente a minha linha de trabalho é essa. Tanto que eu vou dar um spoiler que um dos pratos hoje é como se fosse um carpaccio de charque com redução de balsâmico e pêssego. Ameixa, perdão, pêssego está em outra coisa. Então tem essa linha frescor, levemente cítrica, daí vai ter um punch do balsâmico e vai vir aquele umami rico, que é aquele saborzão que enche a boca do charque. Então é mais ou menos isso. Eu brinco muito com sabores, mas eu tenho uma pegada mais sopetão, assim, sabe? Comida. Todo mundo com água na boca nesse momento, Boa. Inclusive Boa. a repórter. Já tá pensando, né? Já fica imaginando, Mas né? Exato. E isso faz muito parte, tá? Esse projeto, por que o Signature surgiu? Não sei nem se não tá nas tuas perguntas. É a próxima. É a próxima? É a próxima. Então Pode combinado. falar sobre o teu projeto já, porque já é a próxima pergunta. Então bora falar. O Silent ele surgiu exatamente para cortar, né, aquela linha cronológica que existe no restaurante de primeiro a gente cria as ideias, aí passa por um filtro dos donos do restaurante para depois, né, que eles vão dizer se é da aceitação do cliente ou não, para depois a gente botar isso no cardápio, treinar a equipe de salão, que muitas vezes não absorve 100%, e esse cliente que vai fazer a venda do meu produto para o cliente. Então, pensa que por vezes essa pessoa ela vai tirar o pedido, vai auxiliar na mesa, mas não efetivamente vai entender o cliente. Né? Que eu sempre falava, as perguntas corretas você já veio na casa, você já conhece o cardápio, se não conhece o que mais gosta de comer, para saber o que é o paladar do cliente e direcionar ele. Muito difícil pegar aquele garçom assim. Então o Signature eu corto essas pontas, eu encho de cozinheiros no projeto, e aí o garçom basicamente vai estar ali para fazer manutenção de bebida na mesa, mas todo passo, toda a comida que vai passar eu faço essa mesma descrição que eu fiz para vocês, que é exatamente para já plantar a ideia do que a pessoa esperar. Não sei se vocês já foram a degustação de vinho, mas é basicamente isso. Esse vinho que a gente vai provar agora tem notas amadeiradas, um buquê não sei o quê, e um frescor do campo. Isso é uma das pontas do nosso paladar, né? Porque o paladar ele é riquíssimo em olfato, basicamente 80%, pesquisas mais atuais revelam que 80% do paladar é olfato. Por isso quando a gente está gripado a gente não sente gosto. Sim. E muito é visual, mas também muito é o auditivo. É o que eu escuto, é o que eu me programo para receber, porque daí a papila gustativa é uma coisa engraçada. Se eu nunca comi, eu não sei o que esperar. Aí na primeira vez eu vou sentir de um jeito, na segunda de outro. Só que se eu já te induzir, fica mais fácil. Então no momento que eu explico o que vocês vão comer, fica mais fácil de vocês perceberem os sabores e salivar, que nem você brincou. Então isso ajuda muito no processo. E aí deixou muito mais enriquecedor também. Hoje eu consigo contar a história dos ingredientes, o porquê das escolhas, né? O charque estar inserido dentro desse cardápio tem muito a ver com a cultura de Uruguaiana, a cultura fronteirista. Então a gente hoje vai falar muito disso no jantar, né? A gente montou um cardápio, inclusive, em cima de muito insumo, né? Muito produto da região. Um molho com doce de leite acompanhando um prato salgado. Eu particularmente amo essa mistura do doce e do salgado. Adoro. Na tua opinião, Marcos... Thiago Camissa falou que quer, mas a gente tem que informar que foram esgotados, né, esses ingressos para esse evento. Exato. Thiago é daqui? Thiago é daqui. Não, se fosse Santa Maria, dizer que vai ter em Santa Cruz no final do mês agora, no mês que vem, final do mês. Mas a gente volta no lugar, não tem problema, vamos organizar um segundo grupo, né? Mas corram que é por tempo limitado, literalmente os grupos são pequenos. E a ideia é manter... Por que a ideia é de ter grupos pequenos de pessoas? Porque nós fazemos os jantares geralmente compartilhando mesa, né? E eu sempre falo que a gente não pode diferenciar um cliente do outro.
Essa é a minha primeira premissa. E como nós montamos todos os pratos na frente dos clientes, numa bancada, né, todas as cozinhas geralmente são cozinhas gourmet, onde eu tenho uma área de bancada de frente para a galera, e eu gosto que todos os meus clientes tenham o mesmo privilégio. Então eu não vou montar uma mesa na frente, um monte de mesa, e lá do fundão quase não vai ver nada, não vai participar. Então são grupos que todos conseguem ter contato com o que está acontecendo e ter a mesma atenção. Eu sempre me preocupei muito com isso, assim, de muitas vezes eu ter conseguido parar numa mesa e conversar 10 minutos com o cliente, e aquele outro cliente lá que talvez quisesse falar comigo não tive a oportunidade de chegar, porque por algum motivo, né, não consegui ir, a cozinha me puxou de volta, enfim, e eu gosto muito de entregar para todos da mesma forma. Uma baita experiência premium, né, galera? Exatamente, a proposta é essa, é entregar o diferencial para todos. Tá, na tua opinião, Marco, os clientes que tu atendes, eles estão ou eles são mais exigentes quando se trata de alta gastronomia? Tu vês uma diferença, por exemplo, de quando tu começou na alta gastronomia e depois da tua trajetória até agora? Tu vês que o público mudou? Eu acho que sim, tá? Mas eu não vejo eles como mais exigentes, eu vejo eles como curiosos. Eu acho que o meu público hoje é o público que sai do país para comer e é aquela galera que entra numa taberna, às vezes nem consegue ler o cardápio, está na Rússia, aquele troço, um monte de xizinho, cruzinha, excelente, eu quero isso aqui, vem na mesa, você come e aí você define se gosta ou não. Eu acho que esse é meu público, porque como o menu é confiança, né, ninguém recebe o cardápio antes de vir para o jantar. A gente só pede restrições alimentares, né? Tem alergia a alguma coisa, camarão e tal, para adaptar o cardápio. Mas não, dificilmente alguém sabe o cardápio. Então é uma galera que elas têm fome da experiência mesmo, de sair de casa para vivenciar algo diferente e aí automaticamente comer e né, satisfazer essa ponta também, mas não é só o ato de comer. Marco, quando tu tá em casa, no teu momento de lazer e bate aquela fominha, o que Marco cozinha em casa? Boa pergunta. Isso vai depender muito do que tem na geladeira. Eu sou tipo aqueles programas, e hoje a gente vai cozinhar, aí abre, tem 3 coisas aleatórias, né? Tem 3 coisas. Um exemplo, tá? Esses dias a gente fez um evento e sobrou ali, vai montar um prato, eu uso a ponta do tentáculo do polvo e aquela parte mais do meio eu não uso, por estética, às vezes não cabe no prato, por pesagem, enfim, e aí sobrou uns retalhos de polvo. E aí eu abri a geladeira, eu disse, opa, tem polvo. Aí tinha um potinho com o resto de uma demi-glace, que é uma redução de vinho, ossos e tal. Aí eu olhei aquilo ali e fui lá e fiz um arroz de polvo. Ó, fancy, né? Mas daí tem um outro dia que eu tô com muita vontade de comer uma pizza. Eu vou lá e peço uma pizza, no outro dia um X, aí no outro dia uma massa... então eu não tenho uma coisa, nossa, meu paladar é mega... Não. Mas tu é exigente quando tu vai em algum restaurante? Muito, por isso que eu quase não vou ao restaurante. Para mim, a decepção gastronômica ela é pior do que a amorosa, porque eu estou gastando ainda, né? A amorosa tu dedica tempo, agora a gastronômica tu gasta dinheiro, muitas vezes não é pouco. Eu já saí para lugares para gastar 500, 600, 800 reais para comer e você vai ver e talvez não sente aquele valor todo na entrega. Então tem coisas pontuais que eu nem saio para comer. Assado, por exemplo, vou numa parrilha comer, eu não vou, eu tenho churrasqueira em casa, eu sei assar, eu asso para mim, eu não vou errar meu ponto. Muito raro eu pagar churrascaria. Pizza é um negócio que dá trabalho, então não é sempre que eu faço, mas o forno do lado de pedra é melhor, eu peço. Italiano eu não saio de casa para comer. Italiano eu consigo fazer a massa fresca em casa, o molho em casa, tudo em casa. Um sushi tu faz em casa? Sushi eu não faço, dá muito trabalho. Sushi tem que pegar a peça inteira, cortar fininho, fazer o arroz, bolhar o arroz, isso eu peço. Tá, achamos uma coisa que ele pede também. Não, peço. Além da pizza. A pizza tu analisa também, essa pizza aqui tá com uma... Sim, e aí depois eu só peço onde eu gosto. Eu não fico pedindo diferente. Aí, que nem agora a gente se mudou para a Zona Sul, em Porto Alegre, faz uns meses. Até encontrar uma pizzaria que ficasse ali, que eu gostasse, demorou e a gente encontrou, legal, tem uma pizzaria de acordo, agora a gente só pede nada. Já pediu alguma pizza aqui em Uruguaiana? Ainda não tive a oportunidade. Mas eu soube que ele andou ontem na nova Parrija que abriu em Uruguaiana. Nós fomos no Michele, não, mas aí eu tenho que defender, inclusive, que eu não fui para comer entrecô, tá? Quero deixar claro isso. Nós fomos lá e o Rodolfo falou, cara, vou te levar para ter uma experiência que eu tenho certeza que tu nunca teve. E aí ele me levou para comer coração de cordeiro, estava sensacional. E aí realmente uma coisa que eu não tinha feito e não tinha comido. Então eu descobri ali um porquê sair de casa. Mogerra também, surpreendendo a Mogerra também. Então um abraço, Michele, tá lá.
espetáculo. Qual é que é a tua opinião a respeito daqueles restaurantes que a gente vê em São Paulo, que tem que pegar reserva assim, ó, de 3 meses antes, 4 meses antes? Tu acha que aquilo ali, por que disso? A gastronomia lá é excelente realmente, ou é porque o pessoal está esperando ou vai pagar por uma experiência de um chefe, tipo um Alex Atala da vida? É a junção dos dois. É a junção dos dois. Eu até quero perpetuar isso nesse vídeo porque eu sou meio ambicioso. Pensa que um dia eu quero ter um restaurante desse. Se for para eu voltar a ter um restaurante que seja um desses, né? Então, para construir isso, eu vou precisar o quê? Primeiro, de um trabalho sólido, de um propósito real ali que eu apresente, as pessoas comprem a minha ideia. E aí depois de um chefe renomado pelo mundo comer a minha comida e dizer que é muito boa, porque isso acontece também, foi assim que o Alex ficou famoso e outras pessoas mais. Ou algum crítico gastronômico muito grande, enfim. E aí a gente se coloca num lugar onde a gastronomia ela pode ser um contato com uma cultura, ela pode ser N coisas, a não ser só o ato de comer. De novo, tu vai a São Paulo, tu cai no Itaim Bibi, tu dá uma volta, tu dá um eixo de 360, tu tem opção numa rua inteira para tu comer o que tu quiser. Fast food, finger food, Italian food, French food, qualquer comida que tu queira numa rua. Para esse tipo de restaurante, tu vai ter contato às vezes, 21 passos. Pega o menu máximo do domo, é 21 passos. Aqui hoje eu vou servir 7. 21 são 3 vezes mais de comida que eu sirvo aqui. Mini porções. O que tu vai ter contato? Vai ter contato com insumos que tu nunca teve. Tucunaré, pirarucu, uma formiga amazônica que só se alimenta de um capim-limão, ela vai ter gosto de capim-limão. Então, é uma experiência com o terroir, com o solo daquele local, da mesma forma que o Central, que eu comentei no Peru, é um restaurante do Virgílio e da Pia, é um restaurante conhecido por experiência gastronômica, então tu vai lá, tu vai provar 3, 4 tipos de musgo de árvore do território do Peru, olha que loucura. E aí muitos críticos até às vezes falam, às vezes não é nem bom, mas é pelo ato de conhecer algo diferente. Então é muito isso, eu acho que gastronomia, ela não é. E isso era uma discussão que a gente tinha, né? Entre gastronomia é subsistência ou gastronomia é arte. Gastronomia é tudo. Gastronomia é o porquê a gente se move em sociedade há tanto tempo. A gente vivia em pequenos grupos, né? Individuais de caça ou pares na época ainda lá do Paleolítico. E aí tu começa a vir a andar ao redor do fogo, automaticamente compartilhar a caça, compartilhar a colheita. Então a gastronomia está presente no crescimento social da humanidade. E eu acho que isso tem a ver com arte, isso tem a ver com subsistência. Não quer dizer que o Marco não possa abrir um restaurante que venda lá minutas. Isso não vai diminuir o meu trabalho como chefe, isso vai mostrar que eu sou versátil. Mas na contrapartida, o que me motiva é desafiar a gastronomia, até onde eu consigo ir além, até onde eu consigo apresentar algo diferente, até onde eu consigo quebrar paradigmas. Né? Botar as pessoas ali na minha frente e elas conhecerem algo que elas nunca botariam na boca se não fosse eu dizer como. Isso eu acho genial. Porque eu odeio aquela coisa, eu não como tal coisa. Eu digo, tu não comeu direito. Faltou alguém preparar certo para ti. Porque eu odiava berinjela, até eu descobri que berinjela bem fininha, fritinha, com molhinho, moussaka, que é uma lasanha turca, agora não vou lembrar, é maravilhosa. O Márcio aqui, que está nos acompanhando, que é de Uruguaiano, está concordando que realmente gastronomia é arte, né? Faz uma preparação, né? Exato. Então eu acho que sim, a gastronomia simplista, que ela brincou antes ali do ovo, ponto perfeito, da gema perfeita, fazer um ovo decente ali, uma coisa, e comer aquilo por sobrevivência, ok, mas também tu tem como ver isso de outras formas e se encantar com isso, se emocionar com isso. Eu acho que é isso que dá para explorar. São outras vertentes que dá para explorar através. É saboroso escutar ele falando, e quem dirá experimentando o que ele vai preparar hoje. Eu posso dizer que já experimentei na outra vez que ele veio Uruguaiana, quando a gente ainda tinha o lump, né? Uruguaiana, agora a gente não tem mais. Verdade, aquela vez a gente fez tudo comida de fogo. Inclusive hoje, isso é uma das características do jantar também, tá? Alguns passos eles passam, eu falei do fogão a lenha, eles passam pela brasa, então eu finalizo algumas carnes ali na grelha e faço essa mescla de francês ali, clássico, né? Uma ligou, uma redução, com alguma coisa que passou pela grelha para dar essa nota de fumar. Eu tenho uma pergunta pessoal. Bora. Tu disseste que tu faz um assado aí de qualidade, né? De qualidade. Tá. A lenha, quando tu vais fazer o assado ali com a lenha influencia no sabor da carne? 100%. 100%. Pensa comigo, um pé de limoeiro. Sim. O limão tem gosto de limão. Sim. A folha tem gosto de limão. Sim. Então o que será que a lenha tem gosto? De limão. De lenha. De lenha. O que acontece?
Defumação, tá? Defumação são óleos essenciais. Então, se a gente vai falar de perfume, por exemplo, né? Ou aromatizante de casa, cada um vai ter uma característica. Aí você vai ler na composição, tem laranjeira, laranja, enfim, tem algumas notas de óleos essenciais. Pensa que a árvore, ela sintetiza tudo que ela absorve, os minerais que ela absorve do solo, passam pela corrente sanguínea da árvore, irrigando toda a árvore, fazendo com que o limão tenha mais ou menos gosto de limão, que a laranja tenha mais ou menos gosto de laranja. Então, da mesma forma, a lenha. E o que acontece na defumação? Aquela nuvem de fumaça que sai são os óleos essenciais sendo expurgados. Claro, se for uma lenha molhada, pode ser água junto e vai ficar um gosto de bicho molhado, estranho. Tem que ser uma lenha sequinha, feita para isso. Mas no momento que eu pego uma lenha de pitangueira, ela vai ter características de pitanga. No momento que eu pego uma lenha de laranjeira, vai ter... A de carvalho vai ter mais predominância das madeiras. Então, sim, faz bastante diferença. E a questão da harmonização, tu acha que toda bebida, existe uma bebida específica para um tipo de gastronomia? Eu acho que sim, tu vai ter um direcionamento, né? Por exemplo, tu pode comer qualquer prato com cerveja, mas tem que ser a cerveja certa. Pode comer qualquer prato com vinho, mas tem que ser o vinho certo. Qualquer prato com cachaça, daqui a pouco, mas tem que ser a cachaça certa. Porque a harmonização tem várias formas de fazer harmonização, por similaridade, por contraste, por complemento. Então daqui a um pouco um sabor vai agregar o outro e aí... vocês querem ver um exemplo do que eu estou falando? Quando a gente toma um chá de laranja, de maçã com especiarias. Sim. Primeiro a gente vai sentir aquele punch da especiaria, aquele aroma forte presente, e depois vai ficando o retrogosto da maçã, o leve adocicado, então tu sente níveis de sabor. É a mesma coisa com bebida, com harmonização. Vai ter alguma bebida que, no momento que eu comer e beber, ela vai complementar. Vai ter algumas que, por contraste, ela vai limpar o meu paladar, então também é muito útil. Vou comer um pato super rico, super defumado, gordo, e na sequência eu vou tomar um Syrah, que é mais astringente, ele vai limpar meu paladar para eu receber o pato de novo, então eu continuo sentindo aquele sabor. Ou se eu botar já um taná pura madeira, pesadão, ele vai complementando, então aquele pato vai crescendo o sabor conforme eu como. Então tudo depende do que eu vou harmonizar. Mas sim, domino muito mais vinhos, a parte do resto é só concordo porque eu já conversei com muitas pessoas. E os vinhos aqui da fronteira, tu já provaste? Muito bons, muito bons. Inclusive eu já chefei o Vineria, que um dos donos é da Bodega Sossego, né? Então tem alguns vinhos dele maravilhosos, tipo Chardonnay do terroir daqui é maravilhoso. Já provei alguma coisa de Malbec Rosé também maravilhoso. Tem alguns vinhos da região da Campanha que eu gosto muito. Os vinhos da Routier Carrier também, muito maravilhosos. Marie Gaby, enfim, Salamanca Jaral. E tem alguns vinhos muito bons, gosto. Inclusive fica a dica, pessoal, se estiver nos vendo, quiser me dar um presente, sei lá, né? Pode mandar aqui pro Lida, né? Manda pro Lida, a gente recebe aqui. Gente, nós precisamos liberar o chefe Marcos. Senão não tem jantar hoje, pessoal. O pessoal já deve estar apavorado. Para finalizar, então, conta pra gente quem são as tuas inspirações na gastronomia. Minhas inspirações na gastronomia é muita gente. É muita gente. Eu vou dizer vou contar uma historinha rápida. Minha mãe sempre dizia que a gente precisa ler para ter conhecimento, né? E eu odiava ler, eu achava um saco ler livro ali, maçante. Ainda mais pegava uns... Pô, era criança, pegava um Mário Quintana super complexo, livrão e tal. Não curtia muito. E aí eu caí na gastronomia e eu comecei a gostar e queria aprender mais. E aí muito livro. E como quando eu comecei a estudar gastronomia, eu tinha voltado do intercâmbio já falando inglês, arriscando um pouco de francês e italiano, eu comecei a ir muito atrás de literatura, muito conteúdo. E aí eu comecei a absorver desde Antoine Carmet lá em pré-revolução industrial e depois revolução industrial, Bocuse, aí vem embora e, cara, tem um cenário absurdo. Hoje eu sigo chefes do mundo inteiro. Tem uma menina super destacada em gastronomia Nikkei, né, que é quando pega aquela gastronomia oriental e dá um toquezinho mais moderno. Em Nova York, tem amigo meu pelo mundo, tem uma galera que eu sigo pelo mundo. Claro que a parte artística a gente acaba caindo para alguns lados, pega um Pollock, pega algumas referências de pintura abstrata, eu gosto bastante de arte abstrata. E vai ter o Ivan Blink, que é um russo, armênio, não lembro bem agora, o cara tem um trabalho muito legal também. Mas é muita gente, é muita gente. No Brasil tem muito chefe que eu sigo, a Casa do Porco, o Jefinho Ruedo eu adoro, Manu Bufar eu adoro. Pelo Brasil tem muito chefe que eu gosto. Fora do Brasil também tem muito chefe que eu gosto. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito amigo que eu troco muito parceiro, chefe que eu também
admiro e acompanho o trabalho, então fica difícil dizer, esse aqui tem uma construção na minha referência. Eu acho que, óbvio, por ter trabalhado no Grupo Dom ali, o Alex, a Tala, por si só, que na verdade a galera sempre, o Alex é tudo isso mesmo, cara. Eu particularmente, eu nem vi o Alex cozinhar, porque no momento que eu entrei para trabalhar no Grupo Dom, ele já é o rockstar, ele é tipo o Bonovox da porra toda, ele já nem para mais na cozinha, mas a equipe dele é muito boa. Então o Giovanni que está abaixo dele, o Rubens Catarina, essa galera que faz os restaurantes do grupo acontecerem são uns monstros. E fora aquela coisa dos itinerantes que eu falei, né? Um chefe da França que veio fazer um jantar, um chefe do Peru. Então eu tive contato com muita gente boa, e é muita referência boa. Se a gente souber onde procurar... E quando tu tá cozinhando, tu tá escutando alguma música? Como é que é? Muito. Eu sou uma pessoa muito musical, cara. Eu ouço de tudo. Eu literalmente sou muito eclético. Tem algumas restrições referentes à letra, porque eu presto muita atenção na letra, né? Então tem músicas que eu não gosto muito de ouvir. Mas, por exemplo, até funk, tem funk que eu ouço, dependendo da letra. Mas é muito difícil pela letra. Eu gosto de Stromae, que é um cantor francês. Eu gosto de muita música clássica. Todos que vocês imaginaram. Mozart, Bach, Beethoven, todos. Muito violoncelo também. É complicado. Mas geralmente é isso. E nas tuas tatuagens aí tem relação com a gastronomia? Da gastronomia tem só essa aqui, de quando eu comecei a cursar gastronomia. Meu ex-cunhado era tatuador, me deu de presente. E aí depois o resto tem a ver com a minha vida, tem a ver com um monte de momento louco. Um monte de história. Se parar pra cada um, a gente vai mais de 1 hora de entrevista aqui. Marco, um prazerzão conversar contigo, conhecer um pouco aí da tua história, das tuas influências. Tenho certeza que vai ser um sucesso hoje à noite teu projeto aí. Fico muito feliz de ter trazido aí toda a tua experiência, todo o teu conhecimento para nossa cidade. E espero que tu volte mais vezes aí para agraciar a nossa cidade com teu talento. Muito obrigada. Vai ser um prazer. Quero deixar um abraço pro pessoal do Quintal Mais Você, o Rodolfo Farina, que fez o convite, um parceirão de jornada, que corre para viabilizar isso tudo. Toda a galera que entrou de parceiro no evento também, muito obrigado. É sempre um prazer voltar. E eu gosto muito disso, né? Eu já trabalhei em outras áreas que eu viajava o estado e eu adoro esse contato com culturas diferentes, pessoas diferentes. É sempre bom estar de volta. Muito obrigada. Obrigado. E esse foi mais um Baita Papo na Rua, super prazeroso. Espero que vocês, assim como nós aqui, tenham gostado desse programa.